Dentro do calendário cristão, celebramos o Natal. Data esta que se refere ao momento histórico do nascimento do menino Jesus, Deus Filho se fazendo carne. E nós não poderíamos deixar de pensar sobre isto neste momento, mesmo que foi ontem o Natal. Mas nós sabemos que, de fato, não foi no dia 25 que Jesus nasceu. Alguns estudiosos imaginam que provavelmente ele tinha nascido no mês de abril, de acordo com alguns relatos bíblicos, contextos no que se refere às estações e tudo mais. Mas o fato é que Jesus nasceu. E isto precisa ser entendido e compreendido por nós, de uma maneira profunda, real e verdadeira. Este fato histórico tem que marcar e transformar as nossas vidas. Então, Lucas 2, façamos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 20, de forma alternada. Temos aqui um dos relatos bíblicos acerca do nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. O que os anjos fizeram e que os pastores fizeram quando tomaram conhecimento do fato histórico de Deus Filho ter nascido, se vestindo de pele humana para estar entre nós? Louvaram,
ao Senhor com grande alegria. Vamos fazer isso? Vamos colocar em pé e vamos cantar um dos hinos do nosso cenário 240, que é o hino que, de uma certa forma, traz aquilo que lemos no texto. Então vamos cantar este hino com muita alegria, imaginando aquela cena. Tenta trazer na sua mente este quadro. Os pastores ali, naquela noite fria, cuidando das ovelhas, e de repente um clarão. Não um clarão comum, mas uma luz intensa. E de repente seres jamais vistos por eles se apresentaram como um imenso coral, louvando e bendizendo, e dizendo e dando a conhecer a eles o que havia acontecido naquele momento. Naquele momento completou-se os dias, e Maria deu à luz a Jesus. Naquele momento. E então os pastores foram ver se de fato o que lhes havia sido anunciado havia acontecido. E quando lá chegaram, viram como o anjo havia descrito. Encontraram José, Maria e o menino numa manjedoura. E ali compartilharam o que eles presenciaram e vivenciaram na revelação dos seres angelicais. E aí Maria e José ficaram admirados com tudo aquilo. Mas os pastores não se contentaram. Ao saírem dali, contaram por onde passaram o que ouviram e viram. Então vamos cantar este hino que nos traz esta linda história daquela noite em Belém. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens que alegria, paz com Deus em plena luz. São povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se assentou, e entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa a divindade, quão gloriosa a humanidade. Salve Cristo Emmanuel, luz do mundo e Deus fiel. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Ante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos. Rei, profeta, intercessor, louvem todos ao Senhor. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Vamos ter uma palavra de oração, de adoração ao nosso Deus e de gratidão, porque Jesus é uma realidade. Temos o Salvador, que é Jesus Cristo. Eu convido o nosso irmão Valdeir Rezende, que está conosco, para que esteja fazendo esta oração. E vamos estar com ele, concordando, exaltando e glorificando o nosso Deus. Oremos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
dedicado ao Senhor. Ó Pai, nós agradecemos, Senhor, pela vida do pastor, do José, de toda a liderança, de toda essa igreja. Que o Senhor continue abençoando e sustentando, ó Pai, a cada um, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos livrado, Senhor, desse lado do inimigo. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, tendo o privilégio de poder louvar e glorificar o Teu nome. Amém, Abençoe Senhor. essa igreja, abençoe esse povo, abençoe todos os atos desse culto, Senhor. Nós te louvamos agradecido em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar? Bem, há muitos detalhes na revelação bíblica acerca deste momento histórico. E cada detalhe é nada mais o cumprimento de Deus conduzindo e concretizando o plano para a nossa redenção. Esse plano que havia sido já planejado, pensado antes da fundação do mundo. Diz a palavra do Senhor que Jesus, ele morreu antes da fundação do mundo. Então Deus não foi pego de surpresa, Deus não foi surpreendido com Adão e Eva diante daquela situação toda, e depois ele teve que fazer um remendo, buscar um meio, uma maneira de poder então estar resolvendo o problema, porque as coisas não aconteceram como ele havia planejado. Nada disso aconteceu. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como também o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, bem como Deus Pai, a Trindade, o Deus triuno, como Deus que é, e sabendo de todas as coisas e tendo tudo já predeterminado, age então, antes da fundação, traz à existência todas as coisas, ao fundar o mundo, ao trazer à existência a humanidade, e de forma maravilhosa, estabeleceu o cumprimento do plano da salvação para a humanidade que se perdeu em Adão. Então, meus amados, nós podemos nos alegrar, porque aquela mensagem proferida pelos anjos é verdade absoluta. A boa notícia, isto é o Evangelho. Temos o Salvador, temos Cristo Senhor, e nele temos a salvação. Amém, igreja? Então, pensando nisso, olhando detalhes, o texto fala que naquela noite, Jesus, ele foi posto numa manjedoura. Por quê? Porque José e Maria não encontraram nenhum lugar para se hospedarem em Belém, por conta do contexto, pois muitos vinham para a sua cidade natal para recensear-se, e assim não havia lugar, nenhum lugar para eles dormirem adequadamente naquela noite. E aí tiveram que ficar no lugar onde animais ficavam, e justamente naquele lugar mais humilde, mais simples, Jesus veio estar entre nós. Mas o texto fala, não havia lugar para eles. Lamentavelmente, no coração do ser humano não tem havido lugar para Jesus. Muitos têm rejeitado Jesus à luz do mundo. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, diz a palavra. Eu não sei como está o seu coração em relação a Jesus. Espero que todos que aqui estejam dando lugar para Jesus no seu coração. Digo isso porque há um texto no livro do Apocalipse dirigido a uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que Jesus faz uma declaração para uma das suas igrejas dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Parece ser estranho, né? Mas aquela igreja estava vivendo uma crise espiritual na qual o Senhor Jesus não estava tendo lugar para estar. Estava batendo a porta do coração daquela igreja. E ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
cearei com ele e ele comigo. Aonde Jesus está na sua vida? Vamos curvar a nossa fronte e vamos olhar para o nosso coração. Jesus tem tido espaço na tua vida como Senhor e Salvador? Então esse é o momento de nós estarmos tratando o nosso coração diante do Salvador. E que nós possamos estar ouvindo sempre a voz dele. E possamos sempre estar com o nosso coração aberto para que ele esteja, para que ele entre livremente e ocupe todos os espaços da nossa vida, como nosso Senhor e Salvador. Tenhamos um momento de oração de confissão de pecados. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, que tenhamos a plena consciência de que o Senhor não apenas nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para ser o nosso Salvador, mas também para ser o nosso Senhor. Isso significa, ó Deus, que nós devemos viver uma vida de obediência ao teu senhorio. Devemos evidenciar o nosso amor para contigo, guardando os teus mandamentos, seguindo o Senhor, negando a nós mesmos e tomando a nossa cruz. Neste momento, ó Pai, nós pedimos a tua misericórdia para que o Senhor venha nos perdoar dos nossos pecados cometidos, sejam por pensamentos, sejam por palavras, sejam por atitudes, por ações, sejam pecados de omissão ou de comissão. Perdoa-nos, ó Deus, tem compaixão de nós. Que de fato o teu Filho Jesus esteja sendo entronizado em nossos corações. Que ele esteja de fato sendo a primazia na nossa existência. E que nós possamos, ó Deus, ser determinados, como o teu servo no passado declarou: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ó Deus, tem misericórdia de nós, livra-nos de sermos Pedro, naquele momento quando ele não deu ouvido à tua admoestação e negou a ti 3 vezes antes que o galo cantasse. Livra-nos, ó Pai, de sermos Judas Iscariotes, de trairmos o Senhor. Traímos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor é e representa para nós. E assim, ó Deus, sermos pedra de tropeço para o Evangelho do Senhor. Livra-nos, ó Pai, de sermos motivo de escândalo. Livra-nos, ó Pai, de estarmos abandonando a fé posta no teu Filho amado Jesus. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos ser perseverantes. E assim, conforme diz a tua palavra, nos desembaraçarmos de todo o peso, de todo o pecado que nos assedia. E assim percorremos a carreira cristã que nos é proposta a partir do teu Filho amado Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para ele e não nos permitindo desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas assim nos conduzindo com fidelidade ao Senhor, e assim sermos encontrados fiéis para contigo, como bons dispenseiros da tua multiforme graça. É o que nós pedimos e rogamos, gratos a ti, porque sabemos que o Senhor perdoa o pecado daqueles que com sinceridade os confessaram. Em nome de Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor que nos conduza na adoração ao nosso Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém?
Convido a todos que se coloquem de pé para louvarmos a Deus com o cântico nas estrelas.
Receber
oração. Senhor, nós te louvamos por essa noite, ó Deus, por esse dia dedicado a Ti. Te louvamos, Senhor, por essa data, ó Deus, em que comemoramos, ó Deus, a Tua vinda, ó Deus, como menino, ó Deus, como Cristo, para nos trazer a salvação, para nos trazer, Senhor, a libertação dos nossos pecados, Senhor. Que nós te louvamos, ó Deus, te louvemos a cada dia pelo amor, ó Deus, demonstrado a cada um de nós, pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor. Esteja, Senhor, recebendo o nosso louvor, esteja falando ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor possa estar, ó Deus, agindo em cada um de nós, nos dando a Tua graça, ministrando, Senhor, através do Teu servo, Paulo Sérgio, ministrando, Senhor, através de quem estiver usando a palavra, seja aqui, seja com as crianças, ó Deus, que possa, ó Deus, falar aos nossos corações e mudar as nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Ele vem, porque Ele veio. Ele vem como noivo para buscar a sua noiva, porque Ele veio. Ele veio como homem, esteve entre nós, nasceu, viveu e morreu na cruz por mim e por você. Que amor impressionante é o amor de Deus. Infinito amor. Infinito amor. Então, entender isso, compreender a mensagem, a boa notícia de paz aos homens, a quem Deus quer bem, sem dúvida é a essência da fé cristã. Então nós queremos nesta oportunidade dar boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, irmãos, filhos desta igreja que estão morando em outras cidades, que aproveitaram o final de ano, férias, celebrações, para estar aqui com os familiares. Nossa alegria é imensa em poder revê-los. Também queremos dar boas-vindas àqueles que não puderam estar conosco presencialmente, mas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Bem, nós temos alguns comunicados a passar para a igreja. O primeiro deles é que amanhã teremos um culto de ação de graças na casa da nossa irmã Laceni, às 19 horas. E toda a igreja está convidada. Então a Laceni está morando lá no bairro Jardim Guanabara, não mais aqui na Avenida Araguaia, né? Então, onde era a casa do Jackson. Então toda a igreja está convidada para este culto de gratidão a Deus, porque Deus ouviu as orações, abençoou a sua mãe Maria na cirurgia que ela fez do coração. E graças a Deus ela está recuperada. Então vamos estar juntos ali reunidos para compartilhar desta bênção concedida àquela família. Na quarta-feira temos o nosso estudo bíblico no livro do Apocalipse, onde vamos dar continuidade ao estudo no capítulo 6, onde estamos vendo que o digno procurado foi encontrado, adorado, e agora ele, tendo o livro da história nas suas mãos, ele está desatando os 7 selos, conduzindo a história da humanidade para o seu desfecho final. Então, um livro muito oportuno a ser estudado num tempo como este no qual nós estamos vivendo. Na sexta-feira teremos o nosso culto de vigília, a partir das 22h30, com a celebração da Santa Ceia. E também nesta oportunidade estaremos aí contemplando os irmãos que abraçaram o desafio da leitura de toda a palavra de Deus neste ano de 2021, com exemplares de Bíblias de estudo. Nesta ocasião, nós estaremos presenteando os nossos amados com a Bíblia de estudo de Genebra, ou uma Bíblia de ordem cronológica, ou uma Bíblia de estudo Shed. Então, aqueles irmãos que abraçaram o desafio e ainda não me passaram o nome, passem, para que você possa participar aí desse sorteio que faremos por ocasião do culto de vigília. Então o nosso culto começa a partir das 22h30. Estejamos aqui com o nosso coração alegre, transbordando de gratidão, mas ao mesmo tempo de quebrantamento, para buscarmos o Senhor, para que a nossa jornada para o novo ano que está se aproximando seja uma jornada melhor com Deus do que foi neste ano de 2021. Então, todos estão convidados a estarem conosco, sexta-feira, a partir das 22h30.
E a nossa semana de oração, ela vai acontecer a partir de janeiro, do dia 3 ao dia 7, às 18h30, quando estaremos buscando o Senhor e rogando que Ele esteja dando-nos uma jornada guardada, protegida, direcionada, orientada e aprovada por Ele no ano de 2022. Também queremos apresentar à igreja o missionário Lincoln e a sua esposa Aiesa. Por favor, se coloquem de pé, meus irmãos. Talvez nem todos puderam conhecer o Lincoln quando ele esteve entre nós. Eles já estão morando em Guiratinga, estarão aí somando conosco no trabalho da nossa igreja. Então, que a igreja possa abraçar estes amados irmãos e juntos possamos crescer em servir o nosso Deus. E que Deus esteja abençoando o missionário Mateus e a irmã Laíse, agora quando estarão em Goiânia, para estar então Mateus se preparando para ser pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Podem sentar, meus irmãos. A Iesa, ela está grávida, de um menino, que se Deus abençoar vai estar nascendo no mês de fevereiro. Aí nós vamos ter a oportunidade de poder então acolhê-la neste momento tão especial na sua vida, como mãe, recebendo aí o seu primeiro filho, herança do Senhor juntamente com o Lincoln. Amém? Crianças, vocês podem ir para as salas, onde vocês terão a continuidade do culto ao Senhor. Enquanto isso, convido a igreja a abrirmos a palavra do nosso Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 18 ao versículo de número 25. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que farei do texto. O nascimento de Jesus Cristo. Então temos agora o relato feito pelo evangelista Mateus. Nós lemos o relato feito pelo evangelista Lucas, e agora Mateus faz a sua descrição deste fato histórico. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Deus, estamos diante da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para podermos compreender a revelação escrita, trazida a nós através do mesmo Espírito, ao instrumentalizar o evangelista Mateus para nos contar este momento singular na história da humanidade. Quando então o Senhor desceu até nós, na pessoa do Teu Filho, para poder então nos salvar dos nossos pecados, conforme lemos na Tua palavra. Louvado seja o Teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Que profeta? O profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Mateus, ele cita Isaías 7,14, que diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Bem, ontem no calendário cristão, o mundo todo, ou quase todo mundo, celebrou o Natal. Mas há uma pergunta que não pode calar: que Natal celebraram? O mesmo daquela noite em Belém? O mesmo festejado no céu pelos anjos, na terra pelos pastores, por José, Maria e os reis magos? Infelizmente, esta celebração ela tem se perdido no decorrer do tempo. Em muito, ela foi modificada. Outros protagonistas foram inseridos. E não só a sua história, mas o seu sentido tem sido desprezado. Nós cantamos uma música antiga: nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. E nós afirmamos: eu sei o sentido do Natal. Será que nós sabemos de fato o sentido do Natal? O que é mesmo o Natal? A que se refere este fato histórico ocorrido naquela noite em Belém, há mais de 2000 anos atrás? O texto que lemos, meus amados, é um dos registros deste momento único e singular na história da humanidade. O evangelista Mateus, ele então inspirado pelo Espírito Santo, trazendo a história de Jesus, ele começa então trazendo a genealogia dele. Por quê? Porque Mateus, ele escreveu o seu evangelho ao povo judeu. E o povo judeu recebeu de Deus a revelação do Messias, através dos seus pais. Através de Abraão, Deus havia prometido a Abraão que Deus faria dele uma grande nação, e como nação, Abraão seria bênção para todas as nações da terra. E como Abraão poderia ser bênção para todas as nações da terra? Suscitando da sua descendência o descendente que seria o salvador de toda a humanidade. Deus também fez uma aliança depois, posteriormente, com Davi, dizendo que não faltaria a Davi sucessor no seu trono, e que o seu reinado seria um reinado eterno. Como poderia Davi, um homem pecador como eu e você, que morreu como todo ser humano morre, ter descendentes e ter um reinado eterno, suscitando a partir da sua descendência o Rei dos Reis, aquele que haveria de reinar eternamente, estabelecendo o seu reino? Então nós vemos que o evangelista Mateus, se você vê aí os primeiros versículos do capítulo 1 do seu evangelho, você vai ver que ele traz a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus é descendente de Davi, é da raiz de Davi. E Davi é descendente de Abraão, a partir de quem Deus fez um pacto, a aliança de chamar e formar um povo, que seria um povo através do qual ele traria o Messias prometido para a salvação da humanidade. E aí, Mateus, ao contar essa história, ele nos diz então acerca daquilo que o profeta Isaías havia declarado, de que haveria de surgir o Emanuel, Deus conosco, para então nos trazer a salvação dos nossos pecados. É verdade que a profecia de Isaías, primeiramente, foi dirigida ao rei Acaz, o rei de Judá. E dentro do seu livro profético, temos aí as profecias apontando para a chegada do Messias, não apenas no seu nascimento, mas também a sua obra de morte na cruz. O capítulo 53, Isaías fala do servo sofredor, contando então toda a obra de morte de Cristo na cruz para nos salvar.
Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o profeta Isaías, ao trazer esta palavra, era nada mais Deus confirmando, apesar do seu povo estar vivendo uma crise espiritual, Deus haveria de preservar o remanescente fiel. Como Ele fez, Ele faz e fará até o dia da consumação dos séculos. Deus preserva o remanescente fiel. E então, tomando esta afirmação de Mateus, no texto que lemos, quando ele então diz, citando o profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu gostaria então de dizer o que é, de fato, o Natal. Natal é Emanuel, Deus conosco. Deus entre nós. O Deus Filho que nasceu em Belém, como Jesus, Ele nasceu para viver entre nós. Aleluia, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Então, Deus, Ele desce até nós na pessoa do seu Filho para estar entre nós. Trata-se aqui da encarnação de Deus Filho. Trata-se aqui de um milagre planejado pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, executado pelo Espírito Santo na plenitude do tempo, instrumentalizando a madre de uma mulher judia, chamada Maria, como prova do amor dele, descendo a nós na pessoa do seu Filho, para estar entre nós. Sim, um milagre. Como pode uma virgem conceber um filho, sendo virgem? Como pode, sendo ainda virgem, sem ter uma relação sequer com o homem, gerar um filho? De fato, isto foi um sinal, um milagre da graça de Deus. Fora obra do Espírito Santo e não de Maria. Quando a palavra de Deus fala Deus conosco, isso se refere à divindade de Jesus. Jesus, ao nascer, ao estar entre nós, estando entre Maria e José naquela noite, estando no meio dos pastores ali que visitaram eles naquele lugar, e posteriormente estando com as pessoas, como menino, como adolescente, como jovem, e depois com 30 anos, começando o seu ministério, estando no meio da multidão daqueles que iam até João Batista para ouvir a sua pregação como precursor dele, Jesus. Estando ele entre os seus discípulos, chamando pescadores para que pudessem pescar homens. Estando no meio de pessoas, ouvindo elas, falando com elas, abraçando, tocando, sendo tocado, dormindo, hospedando na casa de Zaqueu, estando na casa de Marta, Maria e Lázaro, estando em tantos lugares, no templo, nas sinagogas, percorrendo as ruas empoeiradas da Judéia, da Galiléia, estando em Jerusalém, entrando pelos seus portões, saindo deles, visitando cidades como Betânia, Jericó, Cafarnaum e tantas outras. Sendo tocado, sendo admirado, estando entre nós. Sim, um milagre. Fora obra do Espírito Santo e não de Maria. A divindade de Jesus não veio de Maria, veio dele mesmo. Pois João diz lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória, não de Maria, mas glória como do unigênito do Pai. Jesus, ele não nasceu como homem. Pastor, isso é heresia. Ele nasceu como Deus homem. A santidade, a pureza, a ausência do pecado na vida humana de Jesus
O Deus Filho que se vestiu de pele humana não veio de Maria, veio do Espírito Santo, que concebeu ele no ventre de Maria. É preciso nós voltarmos para o Antigo Testamento e nos lembrarmos do que aconteceu lá no Éden. Quando Deus deu a ordem para não comer do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esta ordem não foi dada a Adão e Eva. Lê lá em Gênesis 2. A ordem foi dada antes de Deus formar a mulher. A ordem foi dada para Adão, quando Deus o colocou no jardim do Éden, dizendo: olha, você pode comer de todos os frutos aí, mas fruto daquela árvore não, porque o dia que você comer, certamente morrerás. E quando então Adão comeu do fruto proibido, da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, do fruto dela, o que aconteceu? Quando Deus procurou no final do dia, como sempre fazia, para estar com Adão e Eva ali no jardim, então ele não encontrando, ele pergunta: homem, onde estás? Ele não procura por Adão e Eva, ele procura pelo homem, porque ele está responsabilizando Adão pelo pecado cometido. E aí, meus amados, quando nós lemos Paulo falando acerca da doutrina, da redenção, da salvação na carta aos Romanos, nós vemos que Paulo diz que o pecado entrou no mundo por um homem, e por ele veio a morte, e passou a todos os homens. E aí você for decorrer o texto, você vai ver que Paulo está falando de Adão. Então, o que nos leva a concluir? Que Deus, de forma perfeita e graciosa, deixou a madre da mulher para poder suscitar o Salvador. Por quê? Porque a natureza pecaminosa nós não herdamos de Eva, nós herdamos de Adão. Quem transmite a natureza pecaminosa não é a mulher, é o homem. Qualquer ventre de mulher poderia gerar Jesus, sem ele nascer com a natureza do pecado. Então Jesus é santo, é Deus, não por causa de Maria, mas por causa do Espírito Santo. E quando fala que Jesus é Emanuel, Deus conosco, isso quer dizer que ele era o verbo que estava com Deus no princípio, e com ele e por meio dele todas as coisas vieram a existir. Deus Filho não passou a existir a partir do seu nascimento naquela noite em Belém, ou no momento que foi fecundado no ventre de Maria. Ele já existia antes, porque ele é a causa da existência de todas as coisas. Ele não tem causa de existência. Maria foi simplesmente um instrumento para que ele pudesse estar entre nós. Então o que é Natal? É Deus conosco, Emanuel, Deus entre nós. Ah, meus amados, como isso é maravilhoso, poder saber que Jesus esteve entre nós. Poder saber que Jesus caminhou conosco. Poder saber que Jesus, ele estava entre nós. Ele tocou e foi tocado. Ele falou e ouviu. Ele foi amado, adorado, crido. Mas também foi rejeitado, odiado, desprezado. Ele cresceu, ele viveu como um ser humano. Ele não fez um teatro aqui, não. Ele fez um teatro fazendo de conta que era homem, não. Ele era Deus e era homem ao mesmo tempo. Muitos, como os apóstolos, como Zaqueu, como Bartimeu, Nicodemos, a mulher samaritana, Maria, Marta, Lázaro, puderam conviver com ele, falar, abraçar, serem alvos da sua compaixão e da sua misericórdia. Ao viver entre nós, ele deixou o seu exemplo e o seu ensino. Por isso ele já não nasceu e não foi para a cruz. Ele nos mostrou como nós devemos viver a vida com ele. Ele nos deixou durante 3 anos o seu evangelho, trazendo-nos o ensino do reino, mostrando-nos o Pai. Por isso, antes de ir para a cruz, ele realizou esse ministério de 3 anos.
que temos o registro nos 4 evangelhos, demonstrou como amar e perdoar. Ao estar entre nós, ele revelou Deus Pai, falando da parte dele, fazendo a sua vontade, sendo ele entre nós. Inclusive, certa ocasião, os discípulos falaram: mostra-nos o Pai. E Jesus falou: há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus entre nós. Nós conhecemos Deus e o amor de Deus em Jesus, quando Ele esteve entre nós. Então, por isso, Natal é Emanuel, Deus conosco. Deus entre nós. Em segundo lugar, Natal é Emanuel, Deus conosco. Deus como um de nós. Ele não apenas veio para estar entre nós, para se identificar com a nossa vida terrena, beber a água que bebemos, comer a comida que comemos, andar pelas ruas onde os homens andaram naquela época, naquela geração, quando ele esteve aqui. Não, ele veio também para ser como um de nós, para sentir o que eu e você sentimos: dor, fome, sede, angústia, tristeza. Ser tentado, como eu e você somos tentados. Ele veio para ser como um de nós, morrer como nós morremos. Por isso ele morreu, para ser como um de nós. O Deus Filho que nasceu em Belém, nasceu como Jesus, para ser como um de nós. Aleluia, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Sentir o que nós sentimos: angústia, dor, tristeza, fome, frio, calor. Passar o que nós passamos: tentação, luto, perdas, decepção, lutas. Sofrer o que nós sofremos, enfrentar até a morte. E a pior das mortes, a morte da cruz. Sendo como um de nós, ele cumpriu cabalmente o que o profeta Isaías profetizou no capítulo 53. Como ovelha muda, ele foi para o matadouro, ele tomou sobre si as nossas transgressões, ele foi ferido, moído por nós. Por causa do meu e do seu pecado, ele se fez pecado por mim e por você. Então, Natal é Emanuel, Deus conosco. Não é apenas Deus entre nós, mas é Deus como um de nós. Por isso que o seu sacrifício foi eficaz. Por isso que o seu sacrifício foi suficiente. Por isso que o seu sacrifício foi aprovado por Deus. Porque na cruz, Jesus cumpriu a justiça de Deus. Por isso o seu sofrimento foi vicário, substitutivo. E aí, meu amado, eu e você podemos celebrar hoje. Temos um Salvador. Temos o Redentor. Ele veio, nasceu, esteve entre nós, foi como um de nós e morreu, satisfazendo plenamente a justiça de Deus Pai. Quem mais deixaria tudo por amor? Quem se humilharia para sentir a minha dor? Emanuel, Deus como um de nós. Emanuel, Deus conosco. Por isso Deus, o Pai, o exaltou e lhe deu um nome sobre todos. Toda língua o confessará e todo joelho se dobrará. A este respeito, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Filipenses, ele elucida o porquê da encarnação de Deus Filho, tornando-se um de nós, Jesus, Emanuel, Deus conosco, para ser o nosso Salvador. Lá no capítulo 2 de Filipenses ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tomando
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Messias prometido, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas em terceiro e último lugar, o que é Natal, pastor? Natal é Emmanuel, Deus conosco. Deus entre nós, Deus comum de nós e Deus em nós. O Deus Filho que nasceu em Belém, nasceu como Jesus, para estar em nós, no meu e no seu coração. Aleluia, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. O Deus Filho que nasceu em Belém como Jesus, nasceu para estar em nosso coração como nosso Senhor e Salvador. Aí eu pergunto, Ele já está no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida? Ao estar entre nós e ser como nós, Ele veio para se tornar o Senhor e o Salvador da humanidade. Ao estar no coração daquele que o recebe, crendo no coração, no seu nome e o confessando com os seus lábios. Quem o recebe se torna filho de Deus. Diz João no capítulo 1, verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quem dá crédito ao testemunho que Deus Pai dá acerca do seu Filho, de ser Ele o Messias, o Cristo prometido, o Salvador e Redentor, de que Ele se encarnou e se fez pecado por nós, tem a vida eterna, diz João também na sua primeira epístola, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e que esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida. Em João 17, Jesus na sua oração sacerdotal, no versículo 3 e 4, ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. Pergunto, que Natal você celebrou ontem? O primeiro Natal, o mesmo Natal celebrado pelos anjos, pelos pastores, pelos magos, por Maria, por José. O Natal de Jesus Cristo, Emmanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós, o Deus comum de nós, o Deus em nós. Não duvide e não esqueça, Natal só é Natal com Jesus. Natal é só Jesus se for de Jesus, com Jesus e para Jesus. Com Jesus no coração, conforme diz um cântico infantil, é sempre Natal. Então, celebremos todos os dias a boa notícia da salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos, de fato, compreender o que significa Jesus entre nós, comum de nós e em nós. É preciso confessá-lo como Senhor e Salvador. Crer no coração que Ele é o único e suficiente Salvador para a sua vida. Vamos orar? Ó Deus bendito, somos gratos a Ti, porque o Senhor nos deu a revelar o real e verdadeiro sentido do Natal. Que de fato, ó Deus, possamos compreender que sendo o Senhor Deus, o Teu Filho amado sendo enviado ao mundo como prova do Teu amor, Ele se esvaziou de toda a sua glória, e se fez gente de carne e osso como nós somos. E ao se esvaziar da sua glória, Ele se permitiu sofrer a pior das humilhações. Ser tratado como maldito. Ser tratado como o pior dos pecadores. Porque Ele morreu crucificado. E naquele momento, toda a ira que deveria cair sobre mim e sobre todos nós, caiu sobre Ele, ali na cruz.
O Senhor pôde cumprir a tua justiça nele. Condenando o pecado e amando nós pecadores. Ó Deus, somos gratos a Ti por tão bondosa e maravilhosa graça, por tão esplendorosa obra de redenção. Não há uma missão mais gloriosa, mais linda, executada na história da humanidade, do que a obra da redenção, a obra da salvação. Ó Deus, que nesta noite todos que aqui estão possam não apenas compreender o sentido verdadeiro do Natal, mas venham compreender e experimentar a mensagem linda do Teu amor a nós, paz do Senhor a nós, a quem o Senhor quer o nosso bem. Pois o Senhor nos amou e enviou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Teu nome. Nós Te exaltamos e glorificamos o Teu nome por tão maravilhosa dádiva, tão maravilhoso dom gratuito, que é a salvação conquistada e adquirida pelo Teu Filho amado Jesus, que cumpriu cabalmente a Tua justiça. E agora podemos ter nele o perdão dos nossos pecados e temos a certeza da nossa salvação, já não estando mais debaixo da condenação eterna, mas estarmos de fato glorificando e exaltando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé e vamos cantar mais um hino de Natal, o hino de número 200, Nasce Jesus. Tá. 239. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Olha a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império. Gratos louvores, homens e anjos têm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a todos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo teu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos têm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Algum aniversariante desta semana de casamento ou de nascimento? Esteja aqui à frente. Para nós finalizarmos
com a oração final, agradecendo a Deus pela sua vida. Hã? Vale, vai, oramos, né? Domingo passado, né? Então a outra semana anterior, vamos estar agradecendo a Deus, né? A Laís. Hoje é o Daniel, gente. 18 anos, maior de idade agora, né, Daniel? Então vamos orar. Além de orarmos por estas vidas, vamos orar pela nossa irmã Dalila. Ela se encontra na UTI em Cuiabá, né, com infecção séria nos rins. E vamos orar para que ela não tenha que fazer hemodiálise, né? Então, provavelmente terá que fazer. Então, vamos estar orando nesse sentido para Deus intervir. Continuar orando também pelo netinho. Ele já está bem e agora está se preparando para a cirurgia. Amanhã vai no médico para poder então estar marcando a cirurgia que ele tem que fazer da próstata. Ok, vamos orar pela Lena Bonilha, que está em Rondonópolis. E vamos orar também, né, pela Helena, né, a filha do Cairo, né, que se encontra também ainda, né, em tratamento de uma pneumonia séria, né, neta da Zilani e do Samuel. Ó Deus bendito, aqui estamos na Tua presença, gratos a Ti, pela vida destes amados irmãos que estão conosco, pela vida do Paulo e da Maria, que completaram mais um ano de vida matrimonial, pela vida do Daniel, pela vida da Laís, que foram agraciados por Ti com mais um ano de vida. Que o Senhor continue a abençoar estas vidas, suprindo as suas necessidades físicas, materiais, emocionais, mas acima de tudo espirituais. Que Jesus esteja, o Teu Filho amado, reinando com seu senhorio nas suas vidas, e que eles estejam se identificando todos os dias como autênticos e verdadeiros discípulos dele. Clamamos a Deus pela vida da Lena, que está em Rondonópolis, tem misericórdia dela, pela vida da pequena Helena. Ó Deus, que o Senhor venha visitá-la no seu leito de enfermidade, que a medicação e o tratamento que ela está recebendo possa extirpar toda essa infecção que está no seu pulmão e que ela possa ser curada, que não fique nenhuma sequela naquela criança. Clamamos a Deus pela vida da Dalila, tua serva também, e venha visitá-la ali no hospital, usando de misericórdia para com ela. Clamamos também pela vida do netinho, que o Senhor esteja providenciando todas as coisas para que ele tenha êxito na sua cirurgia. Clamamos a Deus que o Senhor esteja, enfim, abençoando o Teu povo aqui presente, para que possamos estar vivendo plenamente convictos da salvação em Cristo, tendo Ele como nosso Senhor e Salvador, crendo nele verdadeiramente, demonstrando, confessando o nome dEle diante dos homens, para que assim Ele esteja confessando o nosso nome diante do Senhor. É o que nós pedimos e rogamos, gratos a Ti em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não apenas nesta noite, mas com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo afora, conduzindo-os a estarem prontos e preparados para a glória eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, entregue o seu culto ao Senhor. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, esteja nos acompanhando, né, no nosso próximo encontro, né, no nosso culto de vigília. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. E convidamos a todos para tomar um cafezinho, um chazinho conosco lá no pátio. Que tenhamos uma semana abençoada e até quarta-feira e também na sexta-feira.